Irmão, Deus mostra a palavra no Evangelho de Mateus. Deixa eu só ver o capítulo aqui. Mateus capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo Mãe Espírito. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos? Uma passagem onde Jesus Cristo fala sobre João Batista, né? E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, né? Jesus Cristo fazia milagres, Jesus Cristo fazia obras, né? Ressuscitava, cegos enxergavam, mas o objetivo principal de tudo isso era o quê? O objetivo principal de tudo isso era para mostrar que ele realmente era o Messias, que ele realmente era o Cristo, aquele que haveria de vir, e que eles deveriam aprender de Jesus Cristo, né, irmãos? É para isso que os milagres serviam. Os milagres não serviam para curar hoje, para simplesmente curar amanhã e curar no outro dia e simplesmente se ficar nisso, como nós vemos hoje muitas igrejas fazendo. Sabe, se eu estou enfermo, eu vou na quarta-feira da libertação, e é só na quarta-feira da libertação que eu vou, porque é o dia da cura. Não, irmãos, Deus cura, cura. Deus faz obra, faz. Deus faz milagre, faz. Sabe, irmãos, mas o objetivo principal que Deus faz essas coisas na nossa vida é para que nós venhamos a nos atentar para a sua palavra, para a sua verdade, né, irmãos? O que Ele tem para nos dizer, sabe, de como caminhar com Deus, sabe, como ser um servo de Deus, sabe, qual é a vontade de Deus para nós. Para isso, por isso que Jesus Cristo foi ensinar e a pregar nas cidades dele, sabe, esse era o objetivo principal. Sabe, hoje a igreja esqueceu do objetivo principal.
Né, irmãos, a igreja hoje acha que o objetivo principal é confortar as pessoas. A igreja hoje acha que o objetivo principal é fazer caridade, né, ensinar as pessoas a como gastar o seu dinheiro. Vai lá na igreja lá, que hoje vai ter um culto especial que vai mostrar como é que o marido tem que cuidar como é que o marido tem que tratar a esposa, como é que o esposo tem que tratar o marido. Vai ensinar na igreja lá hoje lá como é que você faz para lidar com o seu dinheiro, para você, sabe, a função da igreja não é essa. Sabe, irmãos, a função da igreja é nos ensinar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Né, irmãos? Essa é a função da igreja aí. E quando nós saímos do foco, nós nos focamos em caridade, nós nos focamos em um monte de coisa, nós deixamos de ser igreja. Deixamos de ser igreja. Né, irmãos? Por quê? E por que isso acontece? Porque a verdade é algo que ofende. Sabe, irmãos, a verdade da palavra de Deus ofende o homem caído. Porque ele está morto em seus pecados, em seus delitos. E ele não quer ouvir que ele está morto. Ele quer ouvir que o problema dele é simplesmente que ele precisa aprender a como tratar a esposa. Né, irmãos? Então nós tentamos fazer com que as pessoas se sintam bem falando coisas para elas, quando nós deveríamos pregar o Evangelho. Né, irmãos? Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, sabe? É para isso que a igreja serve. As coisas secundárias são secundárias, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Né? Olha só que coisa, João Batista, sabe, aquele que falou, sabe, eu não sou o Cristo, sabe, eu sou a voz do que clama no deserto, mas vem aquele que é muito maior do que eu, aquele a qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias do pé, sabe, ele vos batizará com o Espírito Santo, né, e com fogo, sabe, e quando ele viu Jesus, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né, irmãos, batizou Jesus Cristo. Mas e agora? Há uma dúvida aqui em João. E ele enviou 2 dos seus discípulos para falar com Jesus Cristo, sabe? Se ele vai pergunta para ele mesmo se é ele o Cristo ou se nós devemos esperar outro. Não é o que está escrito aqui? Né, irmãos? João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Né? Há dúvida agora em João, sabe? E a pergunta é, por que há dúvida agora em João? Por que João tinha tanta convicção, tanta certeza, estava pregando o batismo por arrependimento, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, né? Mas e por que agora tem dúvida? Por que agora há dúvida em João? Né, irmãos, a dúvida que aparece em João aqui é porque ele começou a olhar para a sua situação. Sabe, irmãos, ele estava preso no cárcere, e conforme ele começou a olhar para a sua condição, preso naquele cárcere, sabe, irmãos, começou a entrar dúvida nele. Sabe, irmãos, e ele começou a olhar para a sua situação e ele começou a pensar, puxa, mas será que era mesmo para ter acontecido isso comigo? Eu estou aqui preso na cadeia. Mas será que era mesmo essa a vontade de Deus? Mas será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Será mesmo? Irmãos, entrou a dúvida dele. Quando nós começamos a olhar para as circunstâncias à nossa volta, sabe, irmãos, nós ficamos com essas mesmas dúvidas aqui. Sabe, aconteceu um monte de coisa errada na minha vida, mas, puxa vida, como é que será que está acontecendo? Será que eu estou caminhando com Deus mesmo? Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Mas será que essa é a vontade de Deus? Né, irmãos, quando nós olhamos para a circunstância na nossa volta, sabe, irmãos, nós começamos a nos fazer pergunta que nem João estava fazendo. E não importa o quanto de convicção você teve antes. Se você começar a olhar para a circunstância à sua volta, sabe, irmãos, é esse tipo de pergunta aqui que você vai começar a fazer. Você vai começar a se questionar, né? E foram lá perguntar para Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo disse? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis
e vedes, né? Ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Né? O que Jesus Cristo vai responder para João diante dessa dúvida dele? Jesus vai dizer: você tem que olhar para mim, não para a sua circunstância. Glória a Deus. Sabe, olha para mim e veja o que eu estou fazendo. Olhe para mim e veja o que eu sou, o que eu represento. Tudo aquilo que a palavra diz está se cumprindo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, diante das circunstâncias, o que nós devemos olhar? Para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, devemos olhar para a sua palavra. Sabe, irmãos, devemos nos atentar para aquilo que a sua verdade diz. Glória a Deus. Né, irmãos? E é isso que Jesus está dizendo para João. João, pare de olhar para a sua circunstância. Glória a Deus. Sabe, pare de olhar se você está preso numa cadeia ou não, se você vai morrer nessa cadeia ou não. Pare de olhar para isso e olhe para mim. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É para Jesus que nós temos que olhar diante das nossas adversidades. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e é isso que João está aprendendo aqui, volte-se a olhar. Por quê? João achava que a trajetória da vida dele ia ser uma trajetória diferente. Ele não achava que de repente iam colocar ele numa cadeia e ele ia perder a cabeça. Sabe, irmãos, ele não achava isso. Muitas vezes nós achamos que a nossa trajetória é diferente daquela que Deus tem para nós. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos cheios de sonhos, cheios de expectativa, cheios de projeto, e de repente as coisas começam a não se realizar do jeito que a gente achava. Glória a Deus. Mas quando a gente achava que as coisas estavam caminhando por os nossos sonhos, aí a gente estava cheio de fé. Não, caminhar com Deus é maravilhoso, meu Deus é maravilhoso, olha só, é muito bom congregar, mas de repente quando começa a dar tudo errado, quando as coisas começam a não acontecer do jeito que a gente acha que deveria acontecer, sabe, irmãos, de repente a gente começa a ter esses questionamentos aqui, sabe, irmãos, e é nesse momento que nós temos que parar e refletir. Não, está tudo dando errado, mas eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu estou caminhando segundo a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, Jesus aqui está levando João a pensar e refletir. Não, eu estou aqui nessa cadeia, tá tudo, não era assim que eu imaginava terminar os meus dias, mas, sabe, eu estou dentro da vontade de Deus. Estou fazendo a vontade de Deus, aquele realmente é o Messias. As coisas estão se cumprindo, sabe? Eu não imaginava que ia ser assim, mas eu não tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para Jesus. Santo Senhor. Né, irmãos, olha só, e é o que Jesus ensina a ele, e Jesus vai dizer: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Sabe o quanto a verdade de Deus hoje escandaliza os crentes. Sabe, irmão, a gente não vai dizer nem dos ímpios. Hoje em dia a gente fala dos crentes que estão dentro da igreja, que dizem que vem na igreja para servir a Deus. O quanto a verdade hoje escandaliza eles. Glória a Deus. Não, mas a gente entra na igreja com tão provado, com tanta luta, com tanta dificuldade, sabe, esperando uma palavra de consolo, esperando uma palavra de vitória. Aí de repente a gente tem que ouvir sobre pecado, sobre a vontade de Deus, sabe? O quanto isso não escandaliza muito dos crentes hoje, ao invés de fazerem eles refletir. Sabe, irmãos, mas diante disso, João não se escandalizou. João entendeu, realmente toda aquela convicção agora vai voltar, porque agora eu vou olhar para Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E partindo eles, começou a Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Né? Quando ele fala turbas aqui, é uma grande multidão desordenada, né? Jesus começou a pregar aquela multidão, né? Jesus começou a dizer para eles: que fostes ver no deserto? Ele começou a dizer de João: o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Aí então Jesus Cristo
Jesus Cristo vai começar a dizer para aquelas multidões, sabe? Quando vocês vêm aqui no deserto, aqui, atrás de João, sabe o que vocês estão procurando? Vocês estão procurando uma cana agitada pelo vento? Sabe o que é uma cana agitada pelo vento? Sabe, irmãos, uma cana agitada pelo vento é um caule frágil, é um caule que não tem raiz profunda. Se o vento bate de um lado, ele enverga para aquele lado. Se o vento bate para o outro lado, ele enverga para o outro lado. Sabe, ele está sempre inclinado na direção do vento. Né, irmãos, o que Jesus está querendo dizer? Se vocês vieram aqui procurar alguém, sabe, que cada hora está caminhando numa direção diferente, sabe, se vocês estão procurando alguém que caminha, que muda de direção o tempo todo, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, outra hora se contradiz, sabe, esse não é João. João não é assim, é o que Jesus está querendo dizer. Não foi o que vocês encontraram aqui. Quando vocês vieram aqui, o que vocês encontraram foi alguém com raízes fortes, alicerçadas, sabe, alguém que não se inclinava conforme o vento. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Esses são os crentes hoje. Os crentes hoje são como uma cana agitada pelo vento, sabe? Eles ouvem a verdade, glória a Deus, uma palavra maravilhosa, irmão. Eles ouvem a mentira, glória a Deus também, maravilhosa a palavra. Tudo eles gostam da mentira, eles gostam da verdade. Uma hora eles não gostam da mentira e depois eles não gostam da verdade também. Glória a Deus. Sabe, irmãos, qualquer pessoa que vier com qualquer argumento, ele já muda de opinião, ele já muda de direção, sabe, irmãos, porque ele é uma cana agitada pelo vento. Sabe, irmãos, depende de com quem ele está, depende de com qual circunstância ele está. Ele pensa de um jeito, ele vive de um jeito, ele caminha de outro jeito. Então é isso que Jesus Cristo está querendo dizer para aquelas multidões. Sabe o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Sabe, alguém que se adeque às condições de vocês? Sabe, não foi isso que vocês encontraram quando vocês vinham aqui ver João. Não é isso. Glória a Deus, Santo Senhor, Jesus amado. Glória a Deus. E Jesus continua no versículo 8: sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. E Jesus veio dizer: o que vocês vieram procurar aqui no deserto? Um homem ricamente vestido? Sabe, porque a aparência de João, as vestimentas de João, era algo que não agradava aquela multidão. Era algo que não atraía aquela multidão. As roupas dele, né, se vestia de pele de animais, sabe, era algo que não atraía aquelas pessoas. Quantas igrejas hoje viraram um verdadeiro desfile de moda? Né, irmãos? Eu não gosto daquela igreja lá, porque aquela igreja lá é só gente chique. Aquela igreja lá é só, os bancos são confortáveis, só gente arrumada, é só. Né, irmãos? Quantas pessoas, as pessoas são atraídas por esse tipo de coisa. Não, aquele irmão lá é rico. Aquele irmão lá, que diferença faz ser rico ou ser pobre? Não, aquele irmão lá tem uma chácara, aquele irmão lá tem isso, aquele irmão ele tem aquilo outro. Quantas pessoas não são atraídas por esse tipo de coisa? E o que Jesus está querendo dizer para aquelas multidões é: se vocês vieram ao deserto procurar alguém ricamente vestido, sabe, não foi o que vocês encontraram. Glória a Deus, Senhor. Não foi. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis, né? Mas que fostes ver, olha, Jesus continuou: o que fostes ver? Um profeta? Olha Jesus dizendo para aquela multidão: agora o que vocês vieram procurar? Vocês vieram procurar aqui um profeta? É um profeta que vocês vieram procurar? Aí ele vai dizer: sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Glória a Deus. Jesus vai dizer: agora se vocês vieram procurar um profeta, e eu digo para vocês, realmente havia um profeta aqui. Glória a Deus. E digo mais, muito mais do que um profeta. Glória a Deus, Senhor. Muito mais do que um profeta. Olha só, por que muito mais do que um profeta? Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo,
que preparará diante de ti o teu caminho. Sabe, Jesus vai dizer, o que havia aqui no deserto aqui era muito mais do que um profeta, porque ele seria o meu precursor. Sabe, ele seria o anjo que abriria o caminho, sabe, endireitaria as veredas para o verdadeiro Messias. Sabe, então, era muito mais do que um profeta. Sabe, foi o maior de todos os profetas. Mas por que o maior de todos os profetas? João Batista não fez fogo cair do céu? João Batista não fez chover e nem parar de chover? João Batista não curou ninguém? Não fez nenhum milagre? Não fez nada sobrenatural? Por que João Batista é o maior de todos os profetas? Né, irmãos? Porque ele foi o precursor de Jesus Cristo. Ele foi o mais próximo de Jesus Cristo. Né, irmãos? Ele foi aquele que anunciou a chegada de Jesus Cristo. Está próximo o reino de Deus. Né, irmãos? Ele batizou Jesus Cristo. Ele anunciou Jesus Cristo. Então ele é grande, porque ele estava mais próximo de Jesus Cristo. Sabe, ele não era grande em si mesmo. Sabe, irmãos, ele não era especial em si mesmo. Não, ele era grande por causa de Jesus. Sabe, irmãos, que ele estava mais próximo de Jesus. Sabe, você quer saber reconhecer um falso mestre? Sabe, você reconhece claramente um falso mestre quando ele se acha grande. Não, irmãos, porque Deus me deu um dom. Deus me deu um dom de cura, e Deus me deu um dom de revelação, e Deus me usa, e Deus fala comigo. Sabe, isso é um falso mestre. Por quê? Porque os verdadeiros servos de Deus, eles são grandes em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles são grandes em Jesus Cristo. Eles sempre vão dizer: eu era um pecador miserável perdido, mas Jesus me salvou. Ele teve misericórdia de mim. Sabe, irmãos, esses são os grandes não em si mesmos. Sabe, irmãos, mais grandes em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, porque eles exaltam Jesus Cristo. A grandeza deles é falar em Jesus Cristo e não em si mesmos. Agora os falsos mestres não. Os falsos mestres, eles exaltam a si mesmos. Não, porque eu tenho unção, é porque eu tenho dom, é porque Deus me usa. Sabe, eles exaltam a si mesmos. E as pessoas saem do culto falando deles. Não, esse irmão é usado, esse irmão tem um dom, esse irmão, sabe, falso mestre. Porque ele deveria estar levando as pessoas a Deus. Ele deveria estar levando as pessoas a Jesus. As pessoas deveriam estar saindo do culto dizendo: olha, mas Deus é glorioso, viu? Deus nos salvou, e como é bom. Sabe, não, as pessoas saem falando do pregador. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então João Batista era o maior de todos os profetas, porque ele estava perto de Deus. Sabe, irmão, será que nós exaltamos a Deus na nossa vida? Glória a Deus, Senhor. Ou será que nós nos achamos grandes através de nós mesmos? Santo Senhor. Né, irmãos? Em verdade vos digo que, olha Jesus dizendo, ó, em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Né? Ele falou: ó, João Batista, de nascido de mulher, o maior que tem é João Batista. O maior profeta que tem é João Batista. Por que ele era o maior? Por causa daquilo que a gente já falou. Era mais próximo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas agora Jesus Cristo vai dizer: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Né, irmãos? O menor do reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, sabe, naquela cruz ali nasceu a igreja. Sabe, irmãos, a igreja de Cristo nasce naquela cruz. Sabe, a partir daquele momento Deus pega as pessoas e Deus coloca as pessoas dentro do seu reino. Sabe, irmãos, e aqueles que Deus coloca dentro do seu reino, eles não nasceram da carne, eles não nasceram do sangue, mas eles nasceram de Deus. Sabe, irmãos, e quando nós nascemos de Deus, sabe, irmãos, aí nós somos grandes. Porque nascemos não da carne, não da nossa capacidade, não do nosso esforço, mas nascemos de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista.
Porque João Batista nasceu de mulher, né? Mas aqueles que Deus coloca dentro do seu reino nasceram de Deus. Glória a Deus. Sabe, é claro que depois Deus colocou João Batista dentro do seu reino, né, irmãos? Deus não deixou João Batista fora do reino, assim como não deixou os outros profetas também. O que Deus está querendo dizer é que os grandes, sabe, os grandes são aqueles que Deus chama e que Deus coloca dentro do seu reino. Sabe, irmãos, pessoas especiais são aquelas que Deus teve misericórdia e Deus separou. E elas são especiais porque Deus separou, não porque elas são especiais em si mesmas. Sabe, irmãos, é isso que a passagem está querendo dizer. Sabe, irmãos, e esses somos nós. Esses somos nós. Alguém aqui hoje congregando, buscando a Deus e entendendo que estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós e nos separou. Sabe, irmãos, aí nós somos grandes, né, irmãos? Porque entendemos o verdadeiro propósito de cultuar a Deus, o verdadeiro propósito de caminhar com Deus. Sabe, irmãos, não fazemos mais como antes. Tem que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, senão a gente vai para o inferno. Homens, se tivesse como ir para o céu sem congregar e viver a vida, eu vivia, mas tem que ir para a igreja. Se a gente não for para a igreja e não fizer a vontade de Deus, a gente vai para o inferno. Eu não quero o inferno. Sabe, irmãos, antes éramos assim. Sabe, irmãos, mas agora que Deus nos colocou dentro do seu reino, não, Deus merece ser glorificado. Não, eu preciso cultuar a Deus. Preciso caminhar com Deus, como é bom caminhar com Deus, e eu preciso priorizar as coisas de Deus. Sabe, irmãos, esses são aqueles que Deus colocou dentro do seu reino. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração desse jeito, sabe, que não venhamos a olhar para as nossas dificuldades e não venhamos a olhar para as nossas circunstâncias como num determinado momento João Batista olhou. Porque senão a dúvida vem. Sabe, irmãos, quando você passar processos difíceis, e cedo ou tarde você passa processos difíceis. Glória a Deus. Sabe, irmãos, pare, reflita, e por mais que seja difícil a circunstância, olhe para Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olhe para Jesus. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, né, irmãos? Ele é a nossa alegria. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.